E esse empreendedorismo aí começou quando? De querer abrir o escritório e tal. Então, é que assim, eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade, como eu disse no início. E aí, né, comecei a trabalhar em call center e tal. Meu pai começou a ganhar um pouquinho melhor. Entrei na faculdade. Fiz o primeiro e o segundo semestre. Terminei o segundo semestre devendo o semestre inteiro. Tipo assim, o primeiro semestre estava pago, o segundo não. E para eu ir para o próximo semestre, eu precisava ter todas as dívidas com a universidade quitada. E eu não, ganhava muito pouco. Muito pouco é ótimo, né? Eu ganhava extremamente pouco. Só pra manter O básico é assim, era dinheiro para pagar condução e comer. E o meu pai, ele acabou tendo problema na empresa dele, que na época ele estava começando a empreender também. E aí ele falou assim, Ingrid, não vou conseguir, você vai ter que trancar a faculdade e aí voltar quando as coisas estiverem melhor. E aí eu tinha uma professora e ela mencionou uma vez a respeito da correspondência jurídica. E eu nunca tinha ouvido falar de correspondência jurídica, porque não é uma disciplina que a gente tem na faculdade, né? Só que eu fiquei curiosa, sempre fui muito curiosa. Aí eu comecei a pesquisar, ir atrás, assuntar com um professor ali, outra aqui, eu vi ali uma possibilidade de ganhar uma grana extra. E aí foi onde eu iniciei na correspondência jurídica, só que eu não tinha tempo para realizar diligências de fato, porque eu trabalhava em um call center, na época eu tinha acabado de subir de cargo, tinha acabado de me tornar supervisora dessa empresa e me consumia muito o meu tempo. E aí eu comecei a ver que tinha alunos na minha sala, colegas de classe, né, que também não trabalhavam, né? Alguns tinha bolsa, outros também não tinha grana para pagar. E aí foi onde eu comecei a chamar eles para me ajudar na questão da correspondência jurídica. E aí o que eu fiz? O tempo que eu tinha livre, eu passava prospectando clientes e entendendo como que funcionava aquele mercado, só que eu mesma não ia realizar as diligências. Eu pegava os clientes para realizar as diligências, né? Eles me passavam as demandas e eu passava para os meus colegas de classe e eu dividia com eles. Então, assim, eu cobro. Quanto você cobra para realizar uma audiência como preposto? Por exemplo, na audiência eu ia, porque a audiência era muito legal ir, né? Eu dava um jeitinho de ir. Segundo semestre. Terceiro semestre, né? Já, porque explica o que é essa correspondência aí, porque... Então, a correspondência jurídica é basicamente trabalhos internos e externos que a área que tem questões jurídicas precisa ter, como por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tem uma empresa que vai ter uma audiência trabalhista, mas não tem como o advogado participar dessa audiência, porque, sei lá, tem um outro compromisso. E, na verdade, é uma audiência de acordo que você vai chegar lá e falar, não tem um acordo e ir embora. Tem como você solicitar para que um correspondente jurídico realize essa demanda para você, que é o chamado preposto nesse caso. E aí você vai lá, por exemplo, né, quando me contratavam, aí me chamavam, olha, Ingrid, tem uma audiência na área trabalhista, assim, 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 tem como você ir nessa audiência para mim? Porque eu não vou conseguir comparecer. E aí eles me entregavam uma carta, né, me autorizando a realizar aquela audiência, eu chegava na audiência e representava a empresa. Caramba, olha só, que legal. Aí você imagina, terceiro semestre... Já fazendo um rolê desse fazendo audiência, então a audiência eu ia. Meio que dava até um gás, né? Não, sim, total. Inspirava, né? Assim, já me questionaram, né, se começar na área jurídica antes de concluir a faculdade atrapalhou no meu desenvolvimento. Eu saí à frente eu tenho colegas que concluíram a faculdade junto comigo, que já tiraram a OAB, mas que tem pavor de entrar em uma sala de audiência, sabe nem onde senta. Que talvez não era nem aquilo que ele devia estar fazendo, né? Sim, do tipo, fez estágio, só que o estágio que o cara fazia era fazer cafezinho para advogado e tirar cópia de processo, entendeu? Enquanto a correspondência jurídica, ela me dava uma bagagem na prática, de fato, porque eu tinha que ir em fórum, eu tinha que às vezes protocolar processos, tirar fotocópia de processos. Não precisa estar formado, né? Pode ser mas você tem que estar na faculdade de Direito.
é interessante que você esteja na faculdade de Direito para você ter um respaldo maior. Mas assim, primeiro semestre já dá. Se Já você dá. não quiser, por exemplo, eu ainda não estou na faculdade de Direito, mas eu pretendo entrar. Tem como eu ser correspondente? Tem como você ser correspondente. Caramba, olha só. Porque eu tenho um conhecido que ele não é da área do direito. E aí a gente conversando, ele me falou: eu faço trabalho às vezes como cliente oculto. Não sei se você já ouviu falar. Não. Cliente oculto, você vai numa empresa, por exemplo, você vai... Pra pesquisar, ver a qualidade das Isso, coisas. se te ofereceram um cartão da loja, tipo, você Sim, foi na loja... fizeram o padrão, né? Isso. O protocolo da Isso, empresa. isso. E aí, ele me falou que fazia isso. Isso é uma diligência. Olha só. Que É. extrajudicial, Você no caso. pelo outro ali, terceiros, Sim, né? mas é uma diligência extrajudicial, mas é uma diligência. Falei, cara, então você já foi um correspondente extrajudicial, mas você já foi um correspondente. E ele nunca entrou numa faculdade, numa escola de direito, assim, não sabe nem... Caramba, olha Não só. tem base nenhuma. Mas óbvio, né, que se você for da área jurídica, você tem um leque maior de oportunidades na área da correspondência jurídica, né? Porque aí você Imagino. pode realizar diligências em questões tributárias, enfim, são inúmeras as possibilidades. Legal. LGPD. Aí foi aí que você começou a empreender. Foi aí que eu Colocando seus foi no colegas pra trabalhar pra desespero. você. Foi no desespero, porque eu tinha que pagar a mensalidade, né? Então eu tinha, tipo assim, eu tinha as minhas férias pra conseguir o dinheiro pra pagar 6 meses de faculdade. Nossa. Você E- podia fazer as provas? Quais provas? Prova durante a faculdade. Não. Tem faculdade que não deixa, né? Não, eles trancavam, tipo assim, se tiver R$1 devendo aqui, É isso mesmo. você não pode ir pro próximo Tem semestre. faculdade E aí que não deixa. eu fui tentar negociar. Aí se você não pagasse, você não podia fazer a Não, prova pra passar. Não, eu não podia nem entrar na faculdade, que lá a prova. Eles bloqueavam o meu cartão. Eu não podia entrar. Então, assim, eu tinha... E ainda tinha essa questão, porque assim... o semestre vai começar, sei lá, em janeiro, né? E aí eu tinha até... Começava as aulas no dia 15 de janeiro. Eu tinha até o dia 20 para estar com tudo quitado. Se eu não tivesse com tudo quitado até o dia 20 e quitasse no dia 21, eu já não poderia entrar mais. Na minha faculdade era assim. É cruel o negócio. Então eu tinha um mês para concluir, para conseguir dinheiro de 6 parcelas da faculdade que estava atrasada. E aí foi quando conheci a correspondência. Eu falei, cara, se eu conseguir pessoas para me ajudar a fazer, além de eu fazer mais diligências, porque, né, eu consigo prospectar mais clientes, eu consigo fazer mais rápido, eu consigo Sim. fazer mais cliente, eu consigo me desenvolver mais. Foi no susto mesmo, assim, foi a E necessidade nova, né? me fez. Você era... Hoje eu tenho 28, na época... fez uns 8 anos atrás. Caramba, hein? Eu era muito Ó, novinha.